E aí, tudo certo? Bem-vindo de volta ao Código 171. Eu sou o NJ. E eu percebi que eu tô aqui há alguns episódios contando história atrás de história e eu nunca parei pra me apresentar direito, né? Que falta de educação a minha. Então, prazer, eu sou o NJ, sou aquele seu amigo que trabalha em banco, que vive no meio de números, fraudes, golpes e que sempre tem uma história inacreditável pra te contar no churrasco. A diferença é que agora eu tô trazendo essas histórias aqui pra vocês. E olha, eu vou ser bem sincero, eu sempre gostei desse clima de senta aqui, deixa eu te contar uma parada. É tipo aquela sensação de tá ouvindo alguém da família te contar um caso real. E é isso que eu quero criar aqui, tá? Como vocês já perceberam, aqui a gente fala de golpe real, coisa que aconteceu de verdade, coisa grande, coisa absurda. Daquelas que você escuta e pensa, não é possível que alguém caiu nisso. Eu vi alguns comentários, eu tô adorando a interação de todos que estão me ouvindo. Então é isso. Tá feita a apresentação oficial, eu sou o NJ, você é meu cúmplice nessa investigação e agora a gente se conhece. Puxa a cadeira, ajeita o fone de ouvido porque o episódio de hoje tá pesadíssimo. E bora pro trabalho. Ah, e não esquece, tá? Quero todo mundo comentando nesse episódio. 2003, Stanford, Califórnia. Uma estudante de engenharia química do segundo ano abandona a universidade. O nome dela? Elizabeth Holmes. A ideia dela? Revolucionar o exame de sangue. Pensa comigo. Você vai fazer um exame de sangue hoje e precisa tirar o quê? Quantos tubos? Vários tubos, eu acredito. Braço furado, veia estourada às vezes, aquela agulha enorme. E a promessa da Elizabeth era simples. Uma gota de sangue. Só uma picada no dedo, tipo um teste de diabetes. E essa única gota seria capaz de fazer centenas de exames diferentes. Colesterol, glicose, vitaminas, doenças, tudo. Em minutos, na hora, resultados instantâneos. E o mundo acreditou. Investidores colocaram 900 milhões de dólares na empresa dela. A Theranos, esse era o nome da startup, chegou a valer 9 bilhões de dólares. Elizabeth Holmes, ela virou a mulher mais jovem a se tornar bilionária por mérito próprio nos Estados Unidos. Sim, tem um prêmio para isso nos Estados Unidos. Só que tinha um problema. A tecnologia nunca funcionou. Essa é a história de Elizabeth Holmes e da Theranos, de como uma mentira bem contada pode enganar bilionários, ex-presidentes e até o próprio Steve Jobs, e de como a busca pela próxima grande inovação do Vale do Silício transformou uma estudante universitária numa criminosa condenada. Beleza, antes de entrar na fraude, você precisa entender quem era Elizabeth Holmes. Porque essa mulher não era uma criminosa comum, ela era convincente. Elizabeth Holmes nasceu em 1984 em Washington. Família de classe alta, pai trabalhava em agências governamentais e a mãe era executiva. Desde criança, ela dizia que queria ser bilionária. Não é rica não, tá? Bilionária. E aos 19 anos, ela entra em Stanford, uma das melhores universidades do mundo. Começa a estudar engenharia química e no segundo ano, ela tem a ideia da Theranos. E aqui começa a construção da imagem. Porque Elizabeth não era só a CEO de uma startup de tecnologia. Ela era a startup. Ela criou uma persona. Primeira coisa que ela criou com essa persona foi a voz. Elizabeth falava com uma voz super grave, tipo voz de homem. Grave, pausada, controlada. E mais tarde descobriram que era falsa, né? Ela forçava a voz para parecer mais séria, mais autoritária. E segunda coisa, o visual. Elizabeth só usava gola alta preta. Tipo Steve Jobs mesmo. Sempre a mesma roupa, gola alta preta, calça preta. E a mensagem? Eu sou a próxima Steve Jobs. A próxima grande visionária do Vale do Silício. Terceira coisa, o discurso. Elizabeth não vendia tecnologia, ela vendia sonho. Imagine um mundo onde você não precisa ir ao hospital para fazer exame. Imagina poder fazer centenas de exames com uma gota de sangue, na farmácia da esquina, em minutos. Imagina salvar milhões de vidas detectando doenças cedo. E funcionava. Ela dava palestras em conferências de tecnologia, vestida igual Steve Jobs, voz grave, falando de mudar o mundo, e as pessoas acreditavam. O fundador da Oracle colocou 125 milhões de dólares. O dono da Fox News investiu 125 milhões de dólares. A família dona do Walmart investiu 150 milhões de dólares. E no conselho da empresa, ela tinha 2 ex-secretários dos Estados Unidos, um ex-líder do Senado e um general do exército americano, que depois ele virou secretário de defesa. Ou seja, Elizabeth Holmes tinha no conselho dela ex-políticos, generais e bilionários. Gente que deveria saber fazer uma auditoria. Gente que deveria desconfiar. Mas ninguém desconfiou. Por quê? Porque não queriam desconfiar. Beleza.
Agora vem a parte que importa. Como funcionava a tecnologia da Theranos? A resposta curta: não funcionava. A Theranos tinha uma máquina chamada Edison. Era um aparelho do tamanho de uma impressora. A promessa era: você coloca uma gota de sangue lá dentro e a máquina faz centenas de análises e em 15 minutos você tem o resultado de tudo. Só que a máquina não funcionava. O que a Theranos fazia de verdade, eles pegavam a gota de sangue do paciente, diluíam ela em solução salina para aumentar o volume e mandavam para máquinas tradicionais de outras empresas. Ou seja, eles usavam tecnologia que já existia, mas fingiam que era deles. E aqui vem o pior. Os resultados eram frequentemente errados. Teve paciente que recebeu diagnóstico de HIV e não tinha. Teve paciente grávida que recebeu resultado dizendo que ia perder o bebê e estava tudo certo. Teve gente que tomou remédio desnecessário porque o exame deu errado. Imagina o que é isso. Você faz exame de sangue achando que é confiável e o resultado volta dizendo que você tem uma doença grave. Você vai entrar em desespero, vai chamar a família e começar o tratamento. Aí depois você descobre que a máquina que não funcionava direito. E a Elizabeth sabia disso? Sabia. Funcionários da Theranos começaram a perceber os problemas. Alguns foram até ela e falaram: Elizabeth, a tecnologia não está funcionando. Os resultados estão errados. Sabe o que ela fez? Demitiu eles e botou advogado atrás de quem reclamasse. A Theranos tinha uma cultura de silêncio. Os funcionários assinavam contratos de confidencialidade pesadíssimos. Não podiam falar nada sobre o que acontecia lá dentro. Se alguém questionasse, era ameaçado com processo judicial. E Elizabeth continuava dando entrevistas, aparecendo em capas de revista, levantando milhões. 2015, outubro. Wall Street Journal publica uma reportagem investigativa. A Theranos não usa sua própria tecnologia para a maioria dos testes. A bomba explode, a SEC, a CVM americana, abre investigações. O FDA, órgão que regula remédios e tecnologia médica, proíbe a Theranos de fazer exames de sangue. Investidores começam a processar a empresa. Em 2016, a Theranos fecha os laboratórios. Em 2017, demite 40% dos funcionários. Em 2018, fecha de vez. Elizabeth Holmes e Sonny, o namorado dela, que era presidente da empresa, são indiciados criminalmente. As acusações: fraude contra investidores, fraude contra pacientes, conspiração. O julgamento de Elizabeth Holmes começou em 2021, durou 4 meses, mais de 30 testemunhas, ex-funcionários, investidores, pacientes, cientistas. A defesa de Elizabeth foi criativa. Ela disse que foi manipulada por Sonny, o namorado dela, que ele controlava ela, abusava emocionalmente, que ela era a vítima. O júri não comprou. Em janeiro de 2022, Elizabeth Holmes é considerada culpada em 4 das 11 acusações. A sentença? 11 anos de prisão. Ela começou a cumprir a pena em maio de 2023, previsão de saída em 2032. Beleza, agora a pergunta que não quer calar. Como uma estudante de 19 anos conseguiu enganar bilionários, ex-presidentes, generais e o Vale do Silício inteiro? Primeiro, ela vendeu o sonho e não a tecnologia. Elizabeth nunca mostrou como a máquina funcionava. Era um segredo. Ela só mostrava o que a máquina ia fazer. Vai revolucionar a medicina, vai salvar vidas, vai democratizar a saúde. E no Vale do Silício, sonho vende. Segundo, efeito manada. Quando o dono da Oracle investiu na Theranos, outros investidores pensaram: se ele está lá, deve ser bom. Quando ex-políticos entraram no conselho, outros políticos pensaram: se eles estão lá, é sério. Ninguém fez a pergunta básica: mas e a tecnologia? Funciona? Terceiro, medo de perder a próxima grande coisa. No Vale do Silício existe um medo constante. E se eu não investir? E se a empresa virar a próxima Apple? E se eu não entrar agora e perder a chance de ficar bilionário? Esse medo faz as pessoas ignorarem sinais de alerta. E por último, Elizabeth era o que o Vale do Silício queria acreditar. Jovem, visionária, mulher em tecnologia, história inspiradora. A próxima é Steve Jobs. As pessoas queriam que ela fosse real. E quando você quer muito acreditar em algo, você ignora os sinais. Esse foi o episódio 5 do Código 171, a história de Elizabeth Holmes e da Theranos. 9 bilhões de dólares em valor de mercado, tudo baseado numa mentira. E a lição? Inovação de verdade se prova com resultados, não com discursos. E por mais carismático que alguém seja, se a tecnologia não funciona, é fraude. Se você curtiu esse episódio, segue o podcast. Se você está ouvindo pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e compartilha. E no próximo episódio, a gente volta para o Brasil. A história do Banco Marca e Salvador Cacciola. Como um banco perdeu 1,4 bilhão de reais numa única aposta contra o real. E como isso quebrou o sistema financeiro brasileiro. Até a próxima e um beijão.